E aí, pessoal, vamos mergulhar direto na oncologia do trato biliar. Hoje a gente vai destrinchar um dos tumores mais insidiosos e agressivos que existem na medicina, o colangiocarcinoma. Sem enrolação, vamos usar a ciência, um pouco de história e até biologia comparada para entender a fundo a etiologia dessa doença. Aqui está o nosso roteiro de estudo para hoje. Vamos começar com o desafio clínico inicial, passar pela clínica e fisiopatologia, ver as trilhas diagnósticas e terapêuticas, trazer aquelas âncoras laterais de biologia e história e fechar com um super resumo e dicas de prova. Então vamos lá, parte 1. O desafio clínico inicial desconstruindo a prova da UESC de 2002. Olha só essa questão da prova de cirurgia geral. Ela basicamente pede para a gente achar o intruso. Qual dessas 4 condições, que a gente sabe que afetam o fígado ou as vias biliares, não tem os mecanismos moleculares para causar um colangiocarcinoma? O desafio aqui é sacar qual delas é só um quadro agudo disfarçado no meio de fatores de risco oncológicos reais. E a resposta correta é a letra B, a ascaridíase. O lance aqui é o seguinte, a gente sabe que o Ascaris lumbricoides pode subir pelas vias biliares, causar uma cólica biliar aguda horrível, pancreatite e até formar cálculo. Mas a verdade é que ele simplesmente não tem aquelas propriedades mutagênicas e carcinogênicas que a gente precisa para iniciar um tumor. Para entender bem, pensa na via biliar como se fosse um encanamento super delicado. A ascaridíase é algo puramente mecânico e transitório. O verme entra, causa um bloqueio agudo, mas não deixa um dano genético permanente ali nas células. Agora, os fatores oncogênicos de verdade agem como uma ferrugem ácida nesse cano. Eles causam uma agressão que não para, anos a fio, aumentando a renovação celular e enchendo o epitélio de mediadores inflamatórios. Essa inflamação crônica é que é a verdadeira receita para o câncer. Entrando agora na parte 2. A clínica é soberana e a fisiopatologia. O silêncio e o perigo do câncer biliar. Dando aquela resumida no perfil clínico, a gente está falando de uma neoplasia que nasce nas células do epitélio biliar e que gera uma resposta desmoplásica, ou seja, fibrótica, muito forte. Um ponto super interessante é a epidemiologia, porque ela muda drasticamente dependendo de onde você está. No Sudeste Asiático, a incidência bate lá no teto, por causa dos parasitas locais, já que no Ocidente atinge mais a galera acima dos 60 anos, muito associado à colangite esclerosante primária. Ou seja, o grande fio condutor entre todos esses fatores de risco é um só: a irritação crônica. Vamos ver como isso funciona na fisiopatologia. Tudo começa com a estase biliar. A bile parada começa a acumular ácidos secundários hidrofóbicos que são tóxicos demais. Isso funciona como um gatilho para a liberação contínua de citocinas, tipo a interleucina 6. E aí, aquelas vias celulares que deveriam causar a apoptose, a morte celular programada, simplesmente desligam. O resultado? As células danificadas continuam se multiplicando, acumulando erros genéticos gigantes, como a mutação no CRAS e a inativação da P53. Basicamente, a inflamação crônica pavimenta o caminho direto para o tumor. Seguindo para a parte 3, trilhas diagnósticas e estratégias terapêuticas, navegando no labirinto clínico. Na hora de estruturar o nosso juízo clínico, o quadro clássico que acende aquele alerta vermelho é a icterícia obstrutiva indolor e progressiva. Falando de topografia, o tumor pode ser intrahepático, distal ou seu famoso tumor de Klatskin, bem ali no hilo. O grande desafio médico é conseguir diferenciar essa neoplasia de problemas benignos, como uma simples pedra no ducto, ou de condições autoimunes, como a colangite por IgG4. Para bater o martelo mesmo, a gente precisa de tecido, que normalmente a gente consegue através de um escovado biliar durante o procedimento de CPRE. E quando a gente fala do manejo e da abordagem terapêutica, o cenário não é nada fácil. O ultrassom e a ressonância até mapeiam o tumor, mas quem vai ditar se dá para operar ou não é a tomografia. A nossa única chance de cura real é a ressecção cirúrgica com margens livres, usando sistemas como o de Bismuth-Corlett para guiar tumores hilares. Só que a biologia desse tumor é tão, mas tão agressiva que o prognóstico continua sombrio. A sobrevida em 5 anos fica ali entre 20% e 40%, mesmo depois de uma cirurgia enorme. Para quem não tem indicação cirúrgica, o caminho é a quimioterapia paliativa com gencitabina e cisplatina, além de tentar dar conforto ao paciente controlando aquele prurido terrível causado pela colestase. Voltando rapidinho para aquela nossa questão da prova, vamos analisar o erro de quem marcasse qualquer uma das outras alternativas. Elas são, de fato, fatores de risco brutais. A colangite esclerosante, por exemplo, traz um risco de até 15% ao longo da vida por causa da fibrose contínua. Os cistos de colédoco causam exatamente aquela estase tóxica da bile que a gente acabou de ver, e o Opistor X viverini é um carcinógeno biológico clássico que acaba com o epitélio através de um estresse oxidativo super severo. Por isso que a ascaridíase era mesmo a única resposta lógica.
Entrando agora na parte 4, âncoras laterais de biologia e história, para dar aquela expandida na nossa mente. Olha que sensacional essa conexão com o reino animal. Acompanha comigo a jornada do Opistorchis viverrini. Ele começa a vida num caramujinho asiático do gênero Bitínia. Depois, ele vai para a água e entra na musculatura de peixes, tipo peixe-gato Clarias batrachus. O ciclo só fecha quando um humano ou um gato come esse peixe cru. O parasita vai direto para as vias biliares e começa a fazer aquele estrago inflamatório que leva ao câncer. Ou seja, simplesmente cozinhar bem o peixe ou focar no controle dos caramujos já quebra toda essa cadeia carcinogênica na origem. Partindo agora para a anatomia, a localização dita tudo. Esse tumor costuma nascer na placa hilar, que é um verdadeiro entroncamento milimétrico onde os ductos, a artéria hepática e a veia porta se cruzam. Um tumor de Klatskin nessa área é um baita pesadelo cirúrgico, ainda mais se a gente lembrar que cerca de 20% das pessoas têm uma artéria hepática direita nascendo direto da mesentérica superior. Outro ponto-chave é a propensão enorme que esse tumor tem de invadir os nervos vizinhos. Exatamente essa invasão perineural que explica a dor abdominal que o paciente sente antes mesmo da via biliar entupir totalmente. E a gente não pode esquecer de como a história moldou o que sabemos hoje, com conexões literais com o Prêmio Nobel. Em 1966, Peyton Rose provou que agentes biológicos causam câncer, o que explica perfeitamente a ação daqueles parasitas asiáticos. Em 79, Godfrey Hounsfield desenvolveu a tomografia, que hoje é a nossa bússola para saber se um paciente é curável ou tem indicação paliativa. E mais recentemente, em 2015, a Yu Tu ganhou o prêmio por revitalizar as terapias antiparasitárias naturais, o que é fundamental para controlar esse risco em áreas endêmicas. Tudo está super conectado. E para fechar a parte 5, nosso resumo, ponto-chave e dicas finais de prova, o arsenal final que a gente precisa. Se for para levar só uma coisa dessa nossa análise sobre os fatores de risco, que seja essa aqui, a regra dos 3 Cs: colangite esclerosante primária, cistos de colédoco e os parasitas Clonorchis ou Opistorchis. Se cair uma questão de prova falando de inflamação e não se encaixar em um desses 3 Cs, grandes chances de ser uma pegadinha aguda, igual a gente viu lá no começo com Ascaris. Vamos aos pontos-chave para fixar de vez. No Ocidente, o grande vilão é a colangite esclerosante, que quase sempre anda de mãos dadas com a retocolite ulcerativa. Lá na Ásia, são os parasitas. Fiquem muito atentos à icterícia obstrutiva indolor num paciente idoso, o famoso sinal de Courvoisier. Isso sempre pede uma investigação oncológica pesada. O KD99 ajuda? Ajuda, claro, mas lembrem que ele sobe em qualquer colestase, então não confiem cegamente. E de verdade, muito cuidado com afirmações de prova dizendo que sempre é curável se pego cedo. Em oncologia, palavras absolutas como sempre são um perigo, ainda mais com uma biologia tumoral tão difícil como essa. E aqui vai uma dica de ouro, o nosso mnemônico para nunca mais errar o que caiu na questão de 2002. Lembrem da palavra POCA, P de colangite esclerosante primária, O de Opistorchis, C de cistos e o A, muita atenção aqui, o A é de adenomas biliares ou cálculos e não de ascaridíase. Guardar esse detalhe vai salvar muito ponto na hora do aperto. Para a gente encerrar e deixar todo mundo pensando, a medicina tem avançado demais com as terapias-alvo contra mutações como FGFR2 e IDH1, buscando mudar esse prognóstico tão sombrio. Mas, por outro lado, ações simples de saúde pública, como saneamento, controle de caramujos e campanhas educativas, salvam milhares de vidas na base. Então a grande pergunta é, o que vai ter mais impacto nas próximas décadas? A biologia molecular ou a saúde pública básica? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho com a gente e até o nosso próximo estudo.